Sobre as negociações do governo de transição para garantir uma base aliada forte no Congresso Nacional e aprovar as medidas para obter recursos para promessas de campanha de Lula, a gente conversa agora com o deputado federal Cláudio Cajado, presidente nacional do Progressistas. Deputado, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Um abraço também aos comentaristas Miguel e Rodrigo e a todos que nos assistem aí na Jovem Pan News. Agora, a gente já adiantou até o assunto dessa entrevista, deputado, que há essa negociação caso a equipe de Lula e Lula, principalmente, apoie a recondução de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados. Há essa possibilidade de o Partido Progressistas apoiar o governo em pautas mais importantes, né? E claro que não confrontem com o que o partido acredita. Em que pé que está essa negociação? Isso é verdade? Isso realmente está acontecendo? E já foi discutido amplamente com o partido? Não foi discutido com o partido e uma coisa necessariamente não tem relação com a outra, né? Nós temos a autonomia e independência dos poderes e, obviamente, que o deputado Arthur Lira não apenas é membro do Partido Progressista, como também é presidente da Câmara com direito à reeleição, já que é uma nova legislatura. Então, obviamente que nós estamos trabalhando com essa vertente de podermos reconduzir o deputado Arthur Lira ao próximo biênio, né, no ano 2023-2024, e nós estamos conversando. Ele está à frente da articulação, conversando com os partidos, formando os apoios necessários para que possamos ter mais uns 2 próximos anos, Arthur, à frente da presidência da Câmara, e obviamente que todos os partidos estão sendo objeto de conversas, né? Tanto os da base atual quanto da futura. E isso é natural no parlamento, que você possa conversar e deixe que as coisas possam ir acontecendo e ocorrendo de acordo com o diálogo que fomos promovendo. Agora, deputado, como o senhor tem avaliado essa proposta chamada de PEC da transição, que permitiria furar o teto de gastos e também arcar com os compromissos de campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito? Especialmente manutenção do Auxílio Brasil, aumento real para o salário mínimo e reforço também para a área da saúde, cerca de 15 bilhões, salvo engano. Como tem sido a repercussão entre os parlamentares do PP? O senhor já chegou a conversar com eles? Teve algum tipo de sinalização? Entende que será um processo difícil? Veja, eu faço parte da Comissão de Orçamento, sou membro titular, e essa questão terá que ser resolvida antes da aprovação do orçamento para o exercício do ano que vem, 2023. Você coloca aí alguns pontos, mas são vários pontos. Por exemplo, como é que fica? Vai ter a previsão do reajuste do salário mínimo conforme veio na peça orçamentária ou teremos o aumento real, como sugere o presidente eleito Lula? Então, isso tem que ser previsto e tem que ser adicionado esses recursos. Você falou aí o Auxílio Brasil, vai passar para 600, ou seja, R$200 a mais, será através de uma proposta de emenda constitucional para que esses recursos sejam permanentes, ou como vimos hoje aí em vários jornais, a sugestão do ministro Bruno, do TCU, que seria uma medida provisória com prazo de validade de apenas e no máximo 1 ano. Como é que fica também a questão das crianças, o recurso de R$150 para as crianças de até 6 anos? Com relação ao imposto de renda, vai ter isenção de até R$5.000, ou seja, todas essas colocações que foram objeto da campanha política não estão com previsão dentro do orçamento para o ano que vem. E se tiver de alocar esses recursos, é necessário que se indique a fonte. Mas temos, como você mesmo falou, Daniel, o teto de gastos, ou seja, todos esses recursos serão objetos de uma excepcionalidade do teto de gastos ou apenas parte desses recursos? Isso tem que ser definido agora, na minha opinião, para que a gente possa ter previsibilidade e, principalmente, sabendo, tendo conhecimento de quem será o ministro da Fazenda. Você não pode avançar nas matérias econômicas sem que você tenha a indicação de quem é que vai gerir a economia do Brasil nos próximos anos. Então, eu penso que o governo do presidente Lula, ele tem que rapidamente
começar a dialogar com o Congresso atual e dar sinais claros, se deseja ou não, que essas propostas sejam inseridas no orçamento para o ano que vem. Eu não acho que seja conveniente que a esta atual legislatura tome a iniciativa, porque são recursos que terão que ser excepcionalizados ou viabilizados dentro da peça orçamentária e que, obviamente, faltando 2 meses para o final de exercício, é natural que o presidente eleito possa se manifestar claramente se deseja ou não ver no orçamento do próximo ano esses recursos alocados e de onde virão as fontes. Eu penso que terá uma boa vontade do atual parlamento em poder votar matérias que tenham repercussão na área social, em especial por conta da pandemia e também por conta da guerra, que trouxe efeitos e consequências não só para o mundo todo, mas em especial para o Brasil. Então, toda matéria que venha repercutir positivamente na área social, principalmente aos brasileiros mais vulneráveis, eu não vejo que tenha muita dificuldade de ser aprovada ainda nessa legislatura. Rodrigo Constantino, sua pergunta. Deputado, boa noite. Eu entendo a preocupação com as pautas sociais, mas há um problema claro que é a escassez, né? O limite de recursos e num país que já tem uma carga tributária muito acima da média dos seus pares de países emergentes. O senhor mesmo colocou que é importante saber qual vai ser o ministro para entender a linha. Mas quem está fazendo a transição e cuidando da parte econômica da transição é o mercadante, que tem uma visão desenvolvimentista de Estado como locomotiva, não só do progresso econômico, como das questões sociais. O senhor teme que nesse novo governo as ideias todas de gasto não caibam no PIB? Eu tenho receio de que nós terminemos com o teto de gasto. Eu penso que você flexibilizar, principalmente em função das consequências sociais que a pandemia e a guerra têm trazido ao nosso país, é possível. E recursos tem. Porém, você simplesmente acabar com o teto de gasto, você fragiliza a lei de responsabilidade fiscal e isso traz consequências econômicas muito ruins. Então, se você for ver, o governo Bolsonaro, ele trouxe vários recursos para a área social e vários investimentos dentro do teto de gasto. E quando houve a excepcionalização, principalmente no orçamento de guerra, tudo isso foi conduzido com muita parcimônia. Daí porque eu penso que, se nós priorizarmos e levarmos a efeito determinadas excepcionalidades, cabe sim dentro do orçamento. E o que for acima do teto terá que ser muito bem discutido, posto principalmente nas áreas sociais, dado ao momento que nós vivemos. Agora, nós temos visto que mesmo com todos esses problemas da pandemia e da guerra, o Brasil tem batido recorde de arrecadação, ou seja, a pujança econômica e principalmente as políticas macroeconômicas com controle da inflação, com metas, etc., trouxe credibilidade ao atual governo, principalmente no aspecto de controle das despesas não serem excessivamente feitas de forma aleatória. Você tem a responsabilidade como parâmetro de atuação, sem que deixe-se de lado a questão social. Por isso, eu acho que nós poderemos aprofundar essa discussão, fazermos as excepcionalidades, principalmente em relação a essa questão do Auxílio Brasil, a questão das R$150 para as crianças até 6 anos, outros gastos nessa área. Agora, servidores, nós temos que enquadrar dentro do orçamento. Questão de você dar isenção do imposto de renda, também penso que tenha que se elaborar dentro do orçamento estabelecendo essas prioridades. Isso é possível, mas o governo tem que dialogar, apresentar as suas prioridades para que nós possamos, ou esse ano ou no próximo ano, ver como cabe no orçamento e o que seria excepcionalizado, repito dizendo. Pois bem, acabamos de conversar com o deputado federal Cláudio Cajado, presidente nacional do Progressistas, falando já dessas articulações a partir do ano que vem, mas que já começaram nesse final de 2022 no Congresso. Obrigada, deputado. Boa noite e bom fim de semana. Agradeço, boa noite a todos vocês e bom fim de semana também.